Eu sou o idiota por arruinar a festa de noivado da minha mãe depois que ela me abandonou quando eu tinha 11 anos? Eu, 17M, tenho uma relação difícil com minha mãe, 35F, após um incidente que aconteceu cerca de 6 anos atrás. Minha mãe era super rígida e uma mãe super protetora, então brigávamos muito por causa das minhas notas e dos problemas que eu arrumava na escola. Ela essencialmente me abandonou, transferindo a guarda para meu pai depois que eu disse algo como "te odeio" e "quero morar com papai", coisas típicas que um pré-adolescente angustiado diz para seu pai. Mas essa briga pareceu ter abalado e ela chorou antes de me deixar no apartamento do meu pai. Eu pensei que não seria grande coisa e que haveria no dia seguinte depois que ela provasse seu ponto, mas ela me deixou lá. Depois disso, as coisas pioraram essencialmente para mim. Minhas notas caíram e eu continuava me metendo em confusão na escola, quase a ponto de ser expulso. Meu pai nunca teve segurança no emprego, então o dinheiro era curto. Sua namorada também não gostava muito de mim, dizendo que eu fui despejado neles. Eu queria voltar a morar com minha mãe. Pensei em pedir desculpas, mas minha mãe essencialmente seguiu em frente com sua vida. Ela voltou para a faculdade para obter seu diploma e estava sempre estudando, e mais tarde estava focada em seu novo trabalho. Nos fins de semana em que eu a via, as coisas eram tensas entre nós. Ela tentava tanto ser a mãe divertida, comendo comida pronta e me deixando fazer o que eu queria, mas isso era tão diferente dela, e nos tornamos mais distantes. 3 anos atrás, ela começou a namorar Paul, 39M, um viúvo com 2 filhas, 9F e 13F. Ela começou a tratar as filhas dele como se fossem suas próprias filhas e elas começaram a chamá-la de mamãe, o que me irritava. Eventualmente, eles se mudaram para a casa da minha mãe e transformaram meu antigo quarto de infância em um quarto para uma das filhas. Fiquei furioso quando descobri, disse algumas coisas ruins sobre as meninas e me recusei a voltar lá nos fins de semana da minha mãe, mas ela estava confusa sobre por que eu estava agindo assim. Por causa dessa briga, ela pensou que eu não iria à festa de noivado quando anunciou que ela e Paul se casariam. Além disso, ela não queria que isso arruinasse a imagem perfeita de sua nova família. Então fiz questão de ir para a festa e chamei-a para fora por seu comportamento. Eu queria confrontá-la e dizer que ela não precisaria mais se preocupar comigo depois que eu fosse para a faculdade, mas talvez eu tenha exagerado um pouco. Todos continuavam falando sobre como as filhas de Paul eram como seus filhos e como seria quando ela tivesse mais filhos, e isso despertou algo em mim. Eu a chamei de péssima mãe e disse que ela estava tentando me substituir pelos pirralhos depois de me abandonar, junto com alguns outros insultos que não me lembro muito bem. Paul nos expulsou, a mim e a meu pai, dizendo que eu era um idiota por fazer sua noiva e suas filhas chorarem e arruinar a festa de noivado. Ele disse que eu não seria permitido no casamento a menos que pedisse desculpas. Talvez eu tenha exagerado um pouco, mas meu pai concorda que ela merecia isso depois de abandonar uma criança tão jovem, numa época em que eu precisava de minha mãe. Então, eu sou o idiota e devo pedir desculpas? Atualização: há muita coisa acontecendo aqui e ainda não tive tempo para revisar tudo, então ainda não decidi o que fazer, mas para responder algumas perguntas. Paz helicóptero, eu mencionei algumas coisas que minha mãe fazia, mas não dei o quadro completo. Algumas pessoas dizem que era apenas a criação usual, mas parecia tão restritivo e era muito diferente quando eu estava com meu pai. Além disso, eu não era o aluno mais inteligente e às vezes parecia que estava sendo punido por isso. Tivemos discussões antes? Minha mãe e eu estávamos propensos a brigas se eu não fizesse imediatamente o que ela dizia. Não, eu nunca a agredi. Era principalmente gritaria. Eu pedi desculpas? Não, não pedi. Sei que seria meu maior arrependimento. Não sei se isso justifica o resto do que aconteceu ou se teria mudado alguma coisa. Qual era o problema na escola? Isso tinha principalmente a ver com perder a paciência. Me envolvi em algumas brigas com outras crianças que zombavam da minha situação em casa, mas não foi nada sério. Como mencionado, não sou acadêmico, então sempre havia problemas com isso. Terapia.
Falei com alguém quando era mais novo e meus pais me fizeram ver o conselheiro da escola há 2 anos, mas tenho dificuldade em falar com outras pessoas. Também estou tomando medicamentos, que deveriam ajudar com meu humor. Situação do pai e mãe. Meus pais se separaram quando eu era bebê. Meu pai tem 40 anos e costumava trabalhar na construção até se machucar e não poder mais pagar pensão alimentícia. Quando minha mãe transferiu a guarda, ela começou a pagar pensão. Estou com meu pai em tempo integral e com minha mãe nos fins de semana, quando sinto vontade de ir. Nas férias de inverno, minha mãe me leva para fora do estado para a casa da minha avó, onde ficamos com o resto da família. Eu sei fazer as contas, sei quantos anos minha mãe tinha quando me teve e que basicamente arruinei a vida dela, então não há necessidade de apontar isso. Há uma quantidade avassaladora de atenção neste post que está me dando mensagens contraditórias. Me arrependo de ter postado isso por causa da confusão que causou em relação aos meus pais e à minha infância, mas aprecio o apoio e os conselhos, especialmente das pessoas que tiveram problemas semelhantes. Tentarei fazer outra atualização quando descobrir o que fazer. Atualização 2. Muita coisa aconteceu. Nunca esperava que este post recebesse tanta atenção com tantas reações mistas, e honestamente isso me confundiu, para dizer o mínimo. Enquanto este fórum estava explodindo, tive que ir para a escola como de costume. Já se passaram algumas semanas desde a festa de noivado e um colega que estava lá não parava de me ridicularizar pelo que aconteceu. Pensei que eventualmente ele deixaria isso para lá, mas ontem, quando ele trouxe o assunto de novo, perdi a cabeça e entrei em uma briga física com ele. Ele levou detenção, mas eu fui suspenso. A escola ligou para minha mãe e acabou falando com o Paul. Como ela estava em uma reunião, ele veio me buscar. As coisas foram constrangedoras no caminho de carro, e não trocamos uma palavra até ele me perguntar se eu ia pedir desculpas para minha mãe. Eu disse a ele que nem queria ir para o estúpido casamento dele. Paul ficou confuso quando eu disse isso e me disse que minha mãe tinha ficado brava com ele por dizer que eu não poderia ir e que ela sabia que eu não pediria desculpas se eles me mandassem, porque eu era teimoso. Ele disse que ela ligou para o meu pai semanas atrás e disse que eu poderia ir porque realmente queria que eu estivesse lá, e meu pai disse que iria falar comigo. Não sei porquê, mas quando ouvi isso, desabei em lágrimas, vergonhosamente. Não sei se foi por causa da suspensão, ou por ler todos os comentários, mas realmente não consegui mais segurar. Demorou muito para eu parar e o Paul ficou realmente assustado, então ele estacionou em algum lugar e tentou me acalmar. Acabei contando tudo para ele, sobre o que aconteceu quando eu era criança e como me senti em relação à minha mãe. Também confessei que gostaria que ela me gritasse ou me repreendesse por minha explosão, porque parecia que ela não se importava mais e apenas me odiava pelo que eu disse. É uma droga, eu sei. Pensei que se repetisse o que escrevi neste post para outra pessoa, elas pensariam que eu era lixo humano. Mas ele apenas me ouviu e deixou eu colocar tudo para fora. Acho que é isso que ser um pai de menina é. Surpreendentemente, ele não me culpou. Na verdade, foi o contrário. Ele disse que me entendia. Ele trabalha com ela, então sabia que minha mãe era uma mulher difícil, e nunca a tinha visto chorar antes até aquele dia e estava inseguro sobre como abordá-la depois, então não me culpou por não saber como falar com ela depois do que aconteceu quando eu era criança. Ele não me deu detalhes, mas me assegurou que minha mãe não me odiava e que a situação é mais complicada do que eu sabia. Paul disse que eu não deveria carregar toda a culpa, e se eu estivesse confortável, talvez eu, e minha mãe, pudesse ir falar com o terapeuta que ele viu depois que sua esposa faleceu. Ele estava bravo com meu pai, porém, aparentemente esta não foi a primeira vez que meu pai disse que falaria comigo sobre algo e simplesmente não fez. Paul suspeitava que meu pai queria que eu tivesse outra explosão no casamento porque ainda estava um pouco ressentido com minha mãe. Não sei como lidar com isso, porque, embora meu pai não gostasse muito da minha mãe, não acho que ele realmente faria algo assim. De qualquer forma, acho que devo a mim mesmo e a minha mãe pelo menos tentar reconciliar e lidar com meu trauma para poder deixar de lado minha raiva em relação a ela.
Pelo menos pedi desculpas às filhas de Paul. Meu pai não estava em casa, então passei o resto do dia na casa da minha mãe. A de 9 anos me perdoou quase instantaneamente, como se não ligasse realmente, e me perguntou sobre dinossauros pelo resto da noite. A de 13 anos ainda está bem brava, mas principalmente porque Paul fez ela desistir de seu novo quarto e dividir com sua irmã. Tentei dizer que estava tudo bem se ela pegasse de volta o quarto. Não estava, mas parecia certo ceder para ela depois do que fiz, mas Paul disse que eles vão fazer um plano quando remodelarem. Eu sabia que precisava pedir desculpas para minha mãe também, mas isso parecia muito mais difícil. Eu sei que vocês recomendaram escrever uma carta, mas eu realmente não tinha tempo suficiente nem sabia o que ia dizer ainda. No entanto, tem esses arbustos de flores no nosso jardim, e tenho uma memória vívida de quando eu era criança. Minha mãe ficou brava quando eu destruí um deles, só para perdoar quando dei as flores para ela. É um pouco patético para seu filho crescido dar a ela ervas daninhas porque ele não conseguia dizer uma palavra, mas acho que o gesto significava a mesma coisa para ela como para mim. Ela finalmente me perguntou se eu estava melhor morando com meu pai, e honestamente, eu não sei. Eu sei que vocês não pensam o melhor dele, e as coisas pareciam piores quando eu ficava com ele, mas ele era um pai decente. E eu não queria simplesmente perdê-lo como perdi minha mãe. Ela disse que falaria com ele depois de nossa reunião com a escola na segunda-feira para terapia familiar e se eu estivesse aberto à ideia de ficar com ela algumas noites durante a semana também. Até agora, Paul falou com ela e ela já marcou a consulta para nós vermos o terapeuta na próxima semana. Ela também falou comigo sobre aulas de controle de raiva, e disse que iria comigo se eu quisesse. Honestamente, não sei o que vai acontecer com a escola, se a terapia vai funcionar para nós e se algum dia conseguirei realmente deixar de lado minha raiva acumulada. Mas sinto que tudo vai ficar bem. Obrigado por todos os comentários, até os horríveis, me fizeram pensar um pouco. Nunca mais vou postar no Reddit, mas agradeço por ter o espaço para encontrar as palavras que precisava dizer. E a todos que compartilharam suas histórias profundas.